Fala, time! Só para avisar vocês que esse próximo vídeo aí do Devs na Estrada será somente de áudio. Por quê, Maurício? Porque eu quebrei o suporte. Aqui. A gente entrou no carro, eu fui colocar o celular no suporte para a gente poder começar a gravar o episódio e eu quebrei o suporte. A gente está no meio da estrada, não tem como arranjar outro suporte. Então esse episódio vai ser apenas em áudio. E é isso aí. Bora pro programa aí. Valeu! Fala, time! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo não, né? Vocês estão vendo por áudio, por quê? Deixa o túnel acabar. Só pra gente não ter o ruído grande do túnel. Tá bom. Tipo, eu entendo parte do charme de ter o túnel no meio da gravação, mas começar No túnel, no túnel eu acho ruim. Tá bom, me perdoe. Só, não, me perdoe, diretor, não, me perdoe. Não tem problema, não tem problema. Um mero preciosismo. E vai ser muito engraçado, tipo, na hora da edição, você não cortar isso também, não sei o que você vai querer fazer. Mas a gente vai chegar lá, esse aqui é o último túnel, se eu não me engano. Não, tem mais um, né? Tem mais um? Tem mais um. Ai, meu Não Deus. decorou ainda os túneis? Não, lógico que não. Puta que pariu, tem mais um. Eu não acredito. Mas tamo no final, tamo no final. Vem tá aí, galera. 3 dias depois... Fala, time! Depois dessa introdução aí que vocês viram que aconteceu com o nosso tripé. Não é tripé, Não é tripé, ele é um suporte de ventosa. Primeiramente, eu preciso pedir desculpas a todos os que nos acompanham aí nessa longa jornada que a gente sempre faz aqui, a viagem de carro. Eu sou Maurício. Eu sou o Bruno. E você está escutando o Devs na Estrada. Deveria estar assistindo. Poderia estar assistindo se estivesse no YouTube, mas como o pessoal que está vendo por lá já viu, a gente tá sem o suporte porque eu quebrei ele. Então, será somente áudio. Provavelmente vocês estão vendo algum lo-fi de alguém dirigindo por aí. E é isso. Botar uns vídeos de uns Porsche passando, assim, né? Como que é? Stock footage. Vídeo with no copyright. Isso, boa. Mas então, Maurício, abri uma caixinha de perguntas na última semana para o pessoal trazer alguns tópicos para a gente. Eu tenho 2. Você quer começar pelos meus ou pelo seu? Cara, eu acho que a gente podia começar pelos que você recebeu na caixinha, né? Porque eu repostei, você postou, né, da caixinha, e aí o pessoal me respondeu direto na DM. Vamos falar do que mandaram para você aí. E é isso. Beleza. Vamos que vamos. Deixa eu só pegar a foto aqui, né? Porque eu tirei print porque foram muitas mensagens querendo pagar de influenciador, né? Aham. Bom, a gente tem 2 aqui, eu vou começar aqui pela pergunta da Laura. Não sei ler o sobrenome, porque o carro está em movimento também. Mas vamos lá, Maurício. Balbachan. Qual é o maior conselho que vocês dariam para alguém que está aprendendo Swift? Eu sempre dou minha opinião sobre isso. Construa coisas. Faça produtos. Pegue problemas da sua vida e resolva eles. Não cai nessa coisa de fazer, vou refazer o app do Nubank, não vou vou fazer uma Pokédex. Isso aí, eu acho que não serve para muito propósito, assim, sabe? Tipo, o legal é você construir uma coisa mais tangível, mais tátil. Mesmo que a base de usuários vai ser você e a sua mãe, mas você vai estar resolvendo um problema de verdade na vida de alguém. Eu acho que a gente consegue aprender muito mais com isso. Esse é o primeiro ponto que eu tenho. Você tem algo a dizer? Concordo plenamente. Eu odeio esse pessoal que... Assim, eu entendo que você está fazendo a cópia só para aprender, mas eu não acho que você está aprendendo alguma coisa de fato. Tipo... Não, até porque é uma cópia que não tem o contexto real, né, da coisa. Eu sempre vejo designers fazendo muito isso, tipo... No começo da carreira também, tipo, olha só como eu faria o app de tal empresa, muito mais bonito, muito melhor, mas você não tem o contexto de, tipo, não tem uma pessoa 15 níveis acima de você te obrigando a usar um framework de analytics no CocoaPods. Exato. Sabe? Não tem... Você não tem uma semana para entregar isso aí com 100% de cobertura de teste... sabe, tipo, os constraints, as restrições, as limitações que você tem na hora de fazer isso são bem diferentes do que a pessoa que estava fazendo aquilo de verdade teve, né? Sim. Eu também acho, uma dica que eu também daria para quem está começando,
eu sei que vocês estão loucos para fazer tela quando começa a desenvolver, mas começa pelo básico, pelos fundamentos, lógica de programação. Perfeito. Porque não tô nem falando de orientação a objeto, tô falando de lógica de programação, tipo, saber quando um if-else, saber quando é melhor usar um for, usar um while, Não peça pro chat GPT escrever o código para você. Isso também, né? Pode pedir para ele explicar, mas escrever. E toma cuidado, porque dependendo da explicação, ele pode alucinar as coisas ali no meio também. Eu acho que se você focar, vamos colocar tipo no prazo de um mês, que a pessoa fala, eu quero começar a estudar iOS. Uhum. E a pessoa tem um mês para estudar, e ela estuda todos os dias, consegue estudar todos os dias. Eu colocaria pelo menos 2 semanas para ela aprender os fundamentos do Swift. Assim, a parte de tanto de lógica de programação como orientação a objetos. Você concorda ou não? Cara, eu acho que 2 semanas é pouco tempo para aprender, principalmente uma linguagem tão complexa como o Swift. Concordo. Mas o básico, eu acho que dá para começar a pegar nesse tempo, sim. Porque por mais que a gente vire e fale que o SwiftUI hoje em dia é muito fácil de pegar, ele tem muito macetinho ali que, cara, se você souber uma lógica de programação, se você souber definir uma struct ali, você vai matar de letra, né? Tipo, vai ficar mais fácil o seu aprendizado. Com certeza. Até porque você vai começar a SwiftUI, o que é essa palavra some view aqui, sabe? Some view. Some, né? Some view. Some view, Some, é pra fazer ela desaparecer, né? Que é isso, sabe? Então eu acho que essa seria a dica mais importante, assim, tipo, fazer as suas coisas, resolver o problema de vocês e aprender antes de tudo, lógica de programação, né? Isso, sim. Básico da linguagem. Com certeza. Não sei se você teria alguma outra, porque eu sempre falo isso. Eu tenho uma coisa muito, assim, pessoas vão olhar o que eu vou falar e vão falar, ele tá puxando a sardinha pro lado dele. E de certa forma eu também tô, e eu não me importo. Mas é uma coisa que, assim, fez a minha carreira saltar de níveis com muita facilidade. Mas conversem com pessoas da área, conheçam pessoas da área, vão em meetups, absorvam conteúdo, comam o conteúdo que vem na sua frente, sabe? Tipo, e principalmente, assim, é legal a gente tem toda aquela coisa, né, o estereótipo da pessoa isolada num canto, programando e não sei o quê, mas desenvolvimento de software é uma coisa inerentemente social, né? A gente não escreve código no vácuo para o vácuo usar. O usuário final acabam sendo as pessoas, né, no fim das contas. E eu acho que a coisa que mais fez assim a minha carreira crescer foi conversar com as pessoas, conhecer as pessoas e conversar sobre esses assuntos com elas. É por isso que eu apoio tanto comunidades de software no geral. Eu obviamente, assim, eu organizo o CocoHeads, né, mas eu tenho amigo, eu não comecei, tipo, a primeira comunidade que eu conheci na minha vida, eu não sou fundador do CocoHeads, né, a primeira comunidade que eu conheci não foi o CocoHeads, hoje mesmo eu ainda ajudo outras comunidades de outras tecnologias que não vem ao caso a gente comentar sobre. Não. Mas justamente por causa disso, porque essa troca de experiências e essa diversidade de coisas, assim, eu acho que é muito importante pra gente como desenvolvedor, sabe? Pra nossa carreira evoluir. Boa. Eu não tenho nada mais a acrescentar, porque eu sempre bato na mesma tecla que é o que a gente já discutiu agora. Então, espero que tenha respondido a pergunta, tenha dado uma luz para você. E não fique chateado se você já tenha feito algum clone. Mas, lógico. É sempre um aprendizado. Tipo, a gente não tá querendo descartar esse lance dos clones. Mas é que tem coisas mais interessantes, porque voltando nesse papo todo do clone, você vai fazer o clone, aí você clonou uma tela lá, e tipo, meio que acabou, sabe? Uhum.
se você não vai subir esse clone na App Store, você não vai ter que lidar com problemas reais que aparecem por causa do desenvolvimento desse clone. Tipo, é só uma tela. E, tipo, se o seu objetivo era realmente só, tipo, queria entender como eles fizeram essa parte do aplicativo aqui, o que for, até aí, tipo, tudo bem. Mas se for uma coisa assim, tipo, quero aprender e quero melhorar como desenvolvedor num geral, só fazer o clone não vai te levar até esse ponto, sabe? Porque é engraçado, assim, tipo, as primeiras 80% do trabalho de um aplicativo, né, que você vai levar para fazer o aplicativo, eles vão levar uma boa quantidade de tempo. Os últimos 20% vão te levar mais 80% do tempo que você gastou fazendo o aplicativo, justamente porque são esses pequenos detalhes e todas essas coisas que a gente não necessariamente vê no nosso dia a dia, mas são importantes para a gente, como desenvolvedor, aprender e ter isso no nosso repertório, né? Sim. E sem contar que o pessoal nem imagina que eu tava 160 por hora falando essas coisas, né? Não, quer dizer, desculpa, 120 aqui é o limite, né? Pode continuar, desculpa. Não, e sem querer falar que o clone, se você parar pra pensar, ele não te ajuda numa entrevista de emprego e quando você faz um aplicativo seu te ajuda porque você tem muito para falar. Nossa, perfeito. Eu usei isso porque eu tava com um problema assim, assim, assado, não consegui resolver dessa maneira, então eu fui para esse outro cenário. Então, tipo... Numa entrevista, gente, quem conheceu os seus problemas reais que você resolveu, né? E o clone, ele te ajuda numa parte muito pequena, né? Que você não vai ver. Tipo aquele negócio, por que você usou isso? Porque eu queria fazer essa animação. Tipo, mas por quê? Por quê? A gente quer saber o porquê das coisas, não... Sim, com certeza. Mas eu acho que é isso da primeira pergunta. Cara, como a gente pode resolver problemas tipo de futuras atualizações no Swift, né? Então, por exemplo, um método vai ficar deprecated daqui a algum tempo, ou o método ficou deprecated, como que a gente faz para alterar esse código? Assim, ela não deu detalhes do que ela quer saber, ela só quer falar sobre isso. Então eu assumo que, que estratégias a gente assumiria para resolver esse problema, né? Pô, esse é um assunto muito legal. Tendo muito mais em vista agora que uma notícia que não é exatamente uma notícia, mas é um negócio que começou a rolar no nosso mundo essa semana, né? No WebKit, que é a engine por trás do Safari, ela é uma engine open source. E vira e mexe, alguma coisinha do futuro do iOS acaba vazando nesse código. E a novidade dessa semana é que vários métodos do App Delegate parece que vão ser marcados como deprecated, então acho que é um assunto que vai encaixar bem aqui. Tipo, como que vai ser essa migração para fora deles? Sim. E de todas as outras coisas que geralmente acontecem. Como que você lida com isso, Bruno? Olha, eu acho que o maior problema quando alguma coisa fica deprecated no iOS não é nem a gente querer resolver, mas é a gente conseguir conversar com o time de produto e com a liderança para falar, ficou deprecated, não tá quebrando, mas uma hora pode quebrar. E se quebrar, a gente vai ter que sair correndo. Então, isso é muito interessante, porque entra naquilo que eu tava falando no outro assunto, tipo, desenvolvimento é um assunto social, né? Exato. A gente não é um negócio que é de código, porque a gente sabe resolver o código, é só você ir lá, pegar, mexer no método, reescrever o que você precisa, adotar o método novo e acabou. Mas como você convence, são 2 pontos, né? Como você convence o seu time que é importante você gastar o tempo para resolver isso, e como você resolve isso sem correr o risco de quebrar alguma coisa também, né? Faz sentido, Sobre o primeiro ponto, eu já vou deixar a lição de casa para a galera. Tem uma palestra no canal do Cocorrets que é exatamente sobre esse tipo de coisa, assim, como lidar com o time de produto. É uma palestra do Bruno Ramos no iFood, no Meetup do iFood do ano passado. Vou deixar o link na descrição depois para vocês
para vocês poderem assistir, quando quiserem entrar em mais detalhes sobre isso. Mas é uma questão assim de você realmente explicar para o seu time, né? E deixar isso bem claro que hoje não tá quebrando. Vamos criar uma estratégia. Como que a gente vai resolver isso? Isso é uma coisa urgente? Não é uma coisa urgente de ser resolvida. Então a gente pode ir aos poucos resolvendo pedaço por pedaço. Tenta quebrar a tarefa de formas que isso não vai atrasar as outras entregas que vocês têm para fazer. E todas essas coisas assim, sabe? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer em todos os lugares que eu trabalho, que é quando chega a época da WWDC, eu geralmente sou a pessoa que vai lá, baixa o Xcode Beta e fica testando o aplicativo nessas versões beta para ver o que está quebrando, para ver se a gente precisa mudar alguma coisa no código. Geralmente acaba abrindo um branch com correções e tudo mais. E esse é um negócio que ele tem que ser conversado. Você não com o resto do time, tem que estar todo mundo ciente de que você está gastando esse tempo, porque no fim das contas a gente só tem 8 horas por dia para resolver todas essas coisas. Então, e assim, nunca, a menos que você trabalhe na Apple, que eu também acho que não é bem assim, que nas prioridades do negócio vai estar resolver ficar testando coisa no Xcode Beta, sabe? Concordo. Mas é uma coisa que a gente sabe que é necessária. Então é meio que isso, assim, alinhar com todo o time, né? E trazer os dados e embasar isso e tudo mais, sabe? Isso do lado de produto e pessoal, né? A gente ainda tem outro... E sem contar também que hoje em dia é muito difícil ver uma atualização do iOS ou do próprio Swift que quebra alguma coisa, né? Normalmente eles dão deprecated e esse deprecated dura um tempo, né? Então, se alguma coisa quebrou porque estava deprecated, eu acho que alguém falhou e não deixar isso, levantar esse ponto de atenção. Já começa por aí, porque Sim. eu vi que uma está deprecated. Gente, vocês sabem? A gente sabe, tem um card aqui e quando a gente tiver um tempo, a gente já vai pegar. Beleza, tipo... Existem... Geralmente, o histórico da Apple é que quando tem uma deprecation que ela vai acontecer e vai ser removido mesmo, acontece da Apple avisar no próprio deprecate. Por exemplo, quando lançou o visionOS, e o iStoryboard só funciona na primeira versão do visionOS, e ele já entrou como deprecated com um baita aviso de isso não vai ser suportado no visionOS 2.0. Tipo, use isso para fazer a transição do seu aplicativo, mas remova o quanto antes. E quando veio o Vision 2.0, de fato ele foi removido. E também quando teve a mudança no Apple Watch foi mais ou menos parecido, que os primeiros aplicativos eram com framework diferente, era tudo com storyboard, teve vários avisos e tudo mais. Hoje a gente faz com o SwiftUI e funciona de um jeito muito melhor. Mas a Apple tenta avisar. Tem casos, mas assim, tem alguns outros casos também que não tem nenhum aviso do deprecated, mas ninguém usa mais, né? Mas a Apple não mantém, a própria comunidade meio que a própria matou. Comunidade meio que acaba declarando uma coisa como deprecated, tipo, porque não se usa mais, tipo, UI Table View, sabe? Quando foi a última vez que você escreveu uma UI Table View? Eu não sei, não lembro 2021. eu não lembro quando foi a última vez que eu escrevi UI Kit, quem dirá uma UI Table View, sabe? Mas um ponto interessante do deprecated também, não necessariamente tem a ver acho que com a Apple, mas como que foi pra você aquela mudança do Swift 2 pro Swift 3 que crashou tudo, assim, que quebrou, era zero retrocompatibilidade? Por experiência própria, na época eu tinha um aplicativo de doação de sangue, né, que era o Mais Sangue, e assim, ele foi feito no Objective-C, aí eu migrei pra Swift 1.2, aí depois foi pro 2.0, e aí quando mudou pro 3, cara, literalmente, eu acho que eu nunca vi tanto erro na minha vida, assim, como desenvolvedor. Eu tinha acabado de começar a carreira também. Eu juro, eu fiquei assim umas 2 semanas e meia arrumando só o problema de compatibilidade. Obviamente, eu era júnior, poderia ter feito mais rápido, mas fico imaginando como
que a gente faria num caso desse? Tipo, a gente precisa mudar a versão, só que se mudar vai quebrar tudo. Cara. Então, aí eu acho que tem um ponto interessante que a Apple aprendeu com essa experiência. Isso o antirruído não tira. Isso o antirruído não tira. Não posso passar em cima do... Tá. Mas então, a Apple aprendeu com essa experiência, eu acredito. Então, sim, foi traumático para todo mundo nessa época, mas agora a gente tem essa... A gente está vivendo um período de migração que não acaba por outro lado, né? Que é toda essa questão do Swift 5 pro Swift 6, né? Que o Swift 6 ele virou um modo que você pode adotar conforme a necessidade nos seus módulos. Então, a Apple mesmo, ela tem vários vídeos na WWDC, se você entrar lá no aplicativo de developer, você consegue ver que ela te entrega uma estratégia para você poder fazer essa migração, sabe? Mas aí a gente entra nesse ponto de que assim, a migração, a parte técnica, essas coisas, é muito difícil você mexer em qualquer código, seja para fazer migração de deprecated, ou seja porque você precisa mexer nele de alguma outra forma, mas é muito difícil você mexer num código que não tem testes, né? Então, eu acho que a coisa mais importante se você não está escrevendo testes unitários, agora é a hora para começar. Não tem tipo, não, putz, já perdi o timing de aprender a escrever. Não. Escreva testes, aprenda a fazer. A gente está num timing bom até para aprender a mexer com testes unitários por causa do advento do Swift Testing, né? Já trabalhou com ele? Já. Nunca peguei ainda. O meu time no trampo usa ele. Usa? E eu tô usando ele num projeto semi-pessoal também. Legal. Inclusive, por causa disso, spoiler para todo mundo, eu tô trabalhando para montar um workshop de Swift Testing para o Cocoheads. Então, em breve, eu ainda não encontrei. Uma coisa que me incomoda é que eu ainda não encontrei um jeito legal de transformar essas coisas, tipo os workshops que eu fiz pro Cocoheads, em alguma coisa que eu posso postar na internet, mais fácil. Mas algum dia eu vou ter meu próprio canal no YouTube, aí vocês vão ver lá nesse canal os workshops, em algum formato diferente. Mas eu acho que assim, e o Swift Testing ele facilita bastante as coisas, sabe? Tipo, você não tem mais que ficar usando descobrindo quais são os métodos do framework de teste da Apple, que não sei o que. Os testes agora eles são só comparações de igualdade, sabe? Tipo, a única coisa que você tem ainda que chamar a macro lá, mas é sempre a mesma macro, que é o expect. E com esse expect você passa uma comparação lá dentro, tipo, tal coisa é igual ao resultado que eu espero. Você não tem que ficar mais com aquela coisa de XCT assert equal, XCT assert new, XCT assert true, XCT false, XCT troll, não é? Tem o XCT, o de trolls tem uma variação do expect que você consegue passar o erro específico que você está esperando que aquele código dê throw, que é bem legal. E acho que o único caso que tem no expect que acabou de passar a BMW M3, eu me distraí. Eu gosto muito de carro, gente. É o único caso. Até se perdeu, ele até. Eu realmente me perdi. É um caso que é diferente do resto, mas a maior parte dos testes ficou mais simples com as test suites e com as macros todas. O Swift Testing, no geral, né? Eu achei que ficou muito legal. Esse é um tipo de migração, né? Que a gente tá falando de migração, que é uma migração que você pode fazer aos poucos, né? Porque elas trabalham juntas no trabalho. A gente tava conversando sobre migração no off, antes da gente ligar os microfones.
É verdade. Mas enfim, pode continuar. Mas é um tipo de migração que você não precisa falar com o time de produto, só precisa falar com o time técnico. Tipo, ó, gente, saiu uma framework nova de testes, em vez de a gente usar o XC Test, vamos usar o Swift Testing. Tem que garantir que não vai quebrar o CI. Faz uns testes, mostra lá, conversa com o resto Mas é uma coisa que o time de produto, entre aspas... Mas é uma coisa que ele não precisa ficar 100% sabendo. técnica, né? 100% Porque técnica. pro time de produto, assim, vamos supor que o time de produto seja um pouquinho mais técnico e fale. Tipo, a gente quer que pelo menos tenha a cobertura de 80%. Que eu duvido que é o time de produto que faça isso. Não, é o time de produto não vai. É o time de tecnologia. Cara, a ferramenta que você tá usando para testar eu acho que é diferente. E você consegue fazer uma migração aos poucos. Tipo, a partir de hoje, todas as classes novas serão... muito importante você conseguir, você vender a ideia de que você tem que escrever testes para o time de produto. Isso é. Porque os testes vão ser a sua ferramenta para tentar garantir que você não está quebrando as coisas. Por que eu digo isso? Porque tem muito lugar que acaba tipo pulando a questão dos testes unitários e tudo mais, porque fica naquela coisa de tipo, o código tá pronto, só precisa escrever o teste. Não precisa escrever o teste não, vamos subir para produção já e manda ver. E aí, assim, o teste ele não descobre bug, ele não faz isso. Ele só de fato garante que o que você escreveu está tendo o output desejado. Então, sim, existe a chance dele quebrar em produção mesmo com os testes. Mas para você, daqui a 6 meses, quando você precisar mexer nesse código de novo, e você não lembrar o que ele está fazendo, e tem 15 pessoas de produto cobrando uma mudança para daqui a 2 dias, você vai conseguir fazer essa mudança com muito mais facilidade, muito mais tranquilidade, paz de espírito, do que se você não entender o que está acontecendo ali, sabe? Isso concordo. Então, pessoalmente, para mim, testes são uma parte não negociável do ciclo de desenvolvimento de um pedaço de código. Nem tem nem como, né, hoje em dia você fazer, tipo, vou fazer alguma coisa sem escrever teste, a não ser que seja uma POC, né, uma prova de conceito, só para validar alguma coisa. Assim. Tipo, a gente precisa só validar para ver se funciona tal coisa. Funciona, beleza, agora vamos fazer o jeito certo, né? Sim, sim. É que também tem muitos casos onde escrever o teste é bem difícil, então... também não, assim, estamos salientando, assim, muito a importância de você escrever os testes, mas, por favor, não caia na coisa de querer que 100% do seu código esteja testado 100% do tempo. Isso é um objetivo irreal. Você ter o 100% da cobertura de código como um objetivo pessoal é legal, mas você não pode deixar isso entrar no meio do seu caminho. Você não, tipo, se você está desenvolvendo uma coisa e você vai ter que essa coisa está com 90% de cobertura de código e aí, sei lá, tem uma closure ali no meio que é meio esquisita de você pegar e garantir o output dela e não sei o que, e aí você precisa reescrever 15 estruturas de outros times e de outras coisas e um monte de coisa só para conseguir controlar o que vai acabar entrando ali dentro. E aí, por causa disso, você perdeu uma semana para escrever esse teste. Cara, não vale a pena, né? E o quanto que você acha que de cobertura assim é o ideal? O ideal? Porque assim, eu concordo que, por exemplo, 100% não quer dizer nada, assim, porque você pode criar, entre aspas, aquele código que só passa pela linha de código lá, mas não testa nada, só para dizer que pegou 100% da cobertura. Sim, sim. Famoso, inclusive, aí entra uma coisa bem, bem divertida na nossa comunidade, né, no iOS, que eu sinto que o teste de snapshot faz isso. Tipo, ele não testa tanta coisa. Quando foi a última vez que um teste de snapshot te ajudou de verdade? Mas você fala de snapshot de tela. De tela. Cara, pior que teve recentemente, você acredita? Caramba, porque, tipo, assim,
Cara, Não, recentemente... é porque o problema do snapshot é que o dev vê que quebrou, eu vou lá e regravo o teste. Aí é foda. Porque, a galera costuma fazer isso. porque... E o teste, o snapshot, ele dá a cobertura lá e tudo mais, e beleza. E aí fica coberto. Mas, por exemplo, essa semana eu peguei um código que é uma tela que ela tem estados vazios, empty states, né? Uma lista, né? E ela tem estados vazios diferentes para caso o usuário tá logado ou não. E o snapshot do caso que era logado tava com a tela, tipo, o print da tela lá tava com do usuário deslogado. E, tipo, passou no PR, passou em tudo, a cobertura de código tava lá, o snapshot tava errado. E ninguém falou nada. A hora que eu parei pra mexer, eu fiquei tipo, nossa, por que o meu snapshot tá dando erro aqui? Fiz a mudança, não sei o que, não tá... Ah, tá gravado errado. Um típico caso de que o código tava 100% testado, mas tava testado errado, né? Pois é. E é justamente isso, o teste ele não é a bala de prata, é por isso que há 5 minutos atrás eu falei, ele é uma ferramenta para você tentar garantir e ajudar o seu código, mas ele não vai, ele não é uma garantia de verdade, assim, de nada, né? Na vida não existe 100% de alguma coisa, né? Só que a gente vai pagar imposto. Não, até no imposto, às vezes você paga 110% sem ver, enfim... Nem o imposto você tem essa... Voltando lá pro assunto, qual que você acha que é a porcentagem ideal? Pois é, a porcentagem ideal... Então, e aí isso é uma coisa difícil, porque... Depende de cada projeto. Isso depende do projeto, isso vai de cada pessoa. É aquilo que eu comentei, para mim, pessoalmente, eu tento abrir os meus PRs no mais próximo de 100% possível, dentro do que é razoável, né? Mas eu acho que assim, uns 70%, 80% por aí, eu acho que tá bom. Mas ao mesmo tempo, se o seu projeto não tem teste nenhum, você vai fazer um teste lá, e aí você vai ver que tá com 2% de cobertura no projeto, isso vai te desmotivar. Não acho que... Não, sim. Tipo, é uma questão mais caso a caso mesmo, mas se você vai... E também, teste é uma coisa que, tipo, não vale a pena você parar o que você tá fazendo pra só escrever teste à toa, sabe? Tipo, é uma coisa que, sei lá, vou mexer num negócio que não tem teste, escreve o teste primeiro, faz a mudança que você precisa, e depois já fica e depois você arruma o teste pra sua estrutura nova. Mas, tipo, tem esse pedaço de código aqui que não tem teste. Vou pegar um tempo da minha sprint pra testar ele. Tipo, por quê? Você tem coisas mais que você poderia entregar mais valor ao invés disso, sabe? Eu já passei da fase lá. Acho que todo mundo tem essa fase de que pega um código legal, não tem nada testado e quer testar tudo, né? Pra garantir. E, cara, é um inferno. Nossa, é complicado. Porque você tem que entender a lógica de outra pessoa, né, pra testar. Isso que é o que quebra. Sim. Tipo, o que a pessoa é um exercício interessante de se fazer, honestamente. É um exercício bem interessante, mas ao mesmo tempo é um exercício que, tipo, você tem seu momento para ser feito, né? Você tá precisando mexer naquele código? Ele tá te dando algum problema? Você vai precisar mexer nele no futuro? Qual é a justificativa? E aí a gente volta para a questão da galera de produto. Qual é a justificativa para você estar gastando o tempo da empresa para fazer isso ao invés de ir atrás de algum outro item do backlog? Exato. Porque o Bruno falou, né? A única certeza que a gente tem na vida são os impostos. Não é a única, porque a outra certeza é que o backlog não tem fim. Né? Mas eu acho que, voltando ali para a parte de migração, se o backlog chegar no fim, procura outra empresa, porque você vai ficar sem emprego. Mas eu não digo que o backlog tem fim, mas tem muita empresa que eles têm aquele tempo de freezing, né? Que é tipo, por exemplo, aqui no Brasil, normalmente no final do ano, sabe? Tipo, dezembro e janeiro a gente não lança nada. Sim.
E aí você consegue conversar com o pessoal, tipo, a gente pode pegar as coisas técnicas para fazer? Ah, pode, pega porque a gente está preparando o backlog para o próximo ano. Sim, sim. Ou tem empresa também que tem aqueles, tipo, tem 10% da capacidade em cada sprint de pegar coisas técnicas, né? Assim, a gente sabe que Justamente isso é não uma questão. acontece, né? Não. Mas, Mas é justamente aquela coisa, caso a caso, né? Mas eu acho que justamente nesse período que cada empresa tem o seu tempo de freezing, né? Que a gente consegue pegar essas coisas um pouquinho mais técnicas para fazer, né? Eu tô tão entretido no assunto que eu acabei de ver que eu ia errar o caminho. Eu achei que a gente tá indo pra Faria Lima, mas a gente tá indo pra Paulista, é verdade. Eu aqui de boa achando que a gente tava indo. Nossa! E o interessante de andar em São Paulo, pra quem não sabe, eu era de São Paulo e mudei, né? Tô morando em outra cidade agora. E tem vários caminhos pra fazer, né? Porque é a terceira vez que a gente tá vindo pra São Paulo e a terceira vez que tá falando do caminho diferente. Cara, você faz o caminho que o Waze te entregar, porque vai ser o caminho mais rápido e você só aceita, sabe? Eu aprendi, se tem uma coisa que eu aprendi é a respeitar o Waze. Porque se você achar, não, esse caminho que o Waze tá me dando aqui tá muito esquisito, vou fazer o caminho que eu conheço, o caminho que você conhece com certeza está congestionado. Está pior, Bem-vindo a São Paulo. Bom, mas a gente já falou dos assuntos pra quem tá começando, de migração. Bora pro seu. Então, quando eu repostei a sua caixinha, eu recebi também do Juliana Corsi. Ele pediu pra gente falar sobre arquitetura. Peraí, que tem um monte de polícia parando a avenida aqui. Eu tô meio. O que tá acontecendo, gente? Olha, a moto da polícia é a moto da BMW, cara. Não é Yamaha? É Yamaha, não é? Não, olha essa aqui do meio. Caralho, é mesmo. É uma BMW. Olha isso! Caramba! Caramba, eu não sabia que a polícia tinha BMW assim. Que legal. Aconteceu alguma coisa de roubo, né? Pra eles estarem parando a avenida Eles inteira. estão parando a avenida inteira, cara. E aqui é faixa de ônibus, eu não posso ficar aqui. Enfim, o Juliano ele pediu pra gente falar sobre arquitetura, e arquitetura é um assunto que eu pessoalmente acho muito divertido, e ao mesmo tempo não gosto, é um assunto muito polêmico. E aí eu queria recomendar, a primeira coisa queria recomendar o canal São Paulo nas Alturas no YouTube. É um canal ótimo sobre arquitetura. Ele fala sobre todo o urbanismo da cidade de São Paulo e como ela cresceu. Não é disso? Eu ia falar que talvez ele queria saber um pouco mais sobre MVVM, mas a gente pode falar sobre a arquitetura de São Paulo. Ah, não, nossa, eu achei que era sobre espaços caminháveis. Sobre árvores, sobre né? a urbanização da cidade, árvores, tudo o contexto social da coisa. Mas você acha. Mas se você quer falar de sopa de letrinhas, não, mas você acha que São Paulo teria crescido melhor se ela tivesse sido usado um MVVM ou um Viper? Eu acho que faltou modularização na cidade de São Paulo, né? Acho que cada módulo tá muito acoplado, né? Muito acoplado. A cidade de São Paulo, ela é um puro espaguete, né? De ruas. E é muito, muito acoplado, muito difícil. Eles até tentaram fazer aquele update das subprefeituras em São Paulo, né? Que para tentar aliviar, mas não deu certo, né, cara? É que se eles usassem o package em vez de Cocoa Pods ia ser melhor. Por isso que a gente não mora em São Paulo mais, né? E por isso que o carro sobre rodas Devs na estrada existe. Porque nós nos desacoplamos de São Paulo. Sim. Não, mas agora falando sério, cara, arquitetura é uma questão que eu acho assim. Eu acho que é um daqueles assuntos que, pô, é importante, é legal, mas a minha opinião ela é um pouco controversa. Eu acho que não eu acho que é um assunto discutido talvez em detrimento. Tipo, ele tem muito mais volume do que coisas mais importantes do que ele. Eu não vejo. E aí talvez eu acho que isso seja um pouco porque a gente é mimado, porque a Apple já tem um foco muito grande nesse tipo de coisa, mas eu vejo menos discussão sobre acessibilidade do que sobre arquitetura, sabe? Concordo. Eu acho que é um assunto que a gente consegue. Que tem um impacto muito maior para o usuário, sabe?
Porque, no fim das contas, a arquitetura é uma daquelas coisas que, putz, o usuário, ele não necessariamente... Tipo, ele vai sentir, dependendo das decisões, se você tomar decisões muito ruins, mas se você tomar decisões só medianas, ele não vai sentir tanto. Um exemplo que eu digo disso é que nem... eu não sei se é assim até hoje, tá? Eu não sei se eles arrumaram isso, mas... se você, até um tempo atrás, no Nubank, se você entrava na tela da sua conta, fizesse um Pix e voltasse para home, o valor que você tem na conta não atualizava. Então, o número que ele mostrava lá era o número de antes de você ter feito o Pix. Mas todo banco é assim. E, tipo, isso é uma decisão que podia ter sido corrigida mais facilmente, dependendo da arquitetura que eles usam ou não. Tá, entendi o que você quer dizer. Por isso que... Entendeu? Tipo, o que eu quero dizer da questão da arquitetura? Eu acho que a arquitetura... Eu vejo que tem muita gente que fica falando, tipo, a arquitetura X é melhor do que a arquitetura Y. Eu acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque também, né? depende de cada projeto. Já começa por aí. Com certeza. Eu tô fazendo um appzinho aqui de startup e preciso lançar rápido. Cara, a melhor coisa vai ser você fazer tudo na Vue, porque você quer lançar rápido. O meu app vai ser escalável, tudo, e a gente precisa ter, tipo, separar as regras de negócio, então talvez uma Vue Model faça sentido. Quantos desenvolvedores estão mexendo nesse código, né? Tipo, você precisa, na startup, você precisa mesmo usar o Riblets, Scrubbles, Bubbles, Vue, Model, Type, Enhancer. Tudo tipo... não faz sentido em alguns contextos. Trazer uma arquitetura de um contexto onde você tem, sei lá, 200 pessoas mexendo na mesma code base para um negócio que só tem 1, 2 pessoas mexendo, não faz sentido. Ao mesmo tempo, existem decisões arquiteturais que você tem que ter cuidado de tomar em qualquer um desses casos. Sim. A gente estava falando muito sobre testes e essas coisas, e a arquitetura ela influencia muito nisso, né? Tipo, existem decisões ali dentro do seu código que você pode tomar que vão atrapalhar na hora de você escrever, de você criar os seus testes. Mas aí eu acho que isso entra uma outra coisa também, tipo, o seu usuário, ele tá conseguindo usar o aplicativo, ele tá usando bem, ele tá tudo funcionando bonitinho para ele? Se tá, tipo, acho que essas outras questões você consegue ir resolvendo ao longo do tempo, sabe? Tipo, acho que é uma questão de onde você tá focando os seus esforços. Em refaturar a sua camada de networking, porque saiu uma lib de networking muito da hora agora, e ela usa Decomposable, Enhancer, Vue, Architecture, Vue, Model, Viper, Cobra, whatever, sei lá. Type Factory. Até que você tá zoando, só um parênteses, mas não sei se ainda existe, mas tinha um site que falava, tipo, cria sua arquitetura de iOS. Não sei se você viu que ele gerava. iOS, esse site é do Guilherme Rambo, ele que fez, o iOSarchitecture.top. Cara, é muito engraçado porque, tipo, ele gera uma arquitetura pra você, usa essa aí, ó. É maravilhoso. E o Gui, a gente trabalhou junto no Peixe Urbano um tempo e tal. Ele tem não sei se ele mudou, mas até onde eu sabia, ele tem, acho que por isso que ele fez esse site, né? Uma opinião muito parecida com a minha. Tipo, cara, sopa de letrinhas é importante, mas até certo ponto, sabe? Tipo, posso lançar um hot take que eu sei que até você não vai... Que eu não vou gostar? Não vai achar muito interessante. Claro, manda aí. Cara, esse lance de clean architecture pra mim é um negócio meio complicado, tá ligado? Não, eu concordo plenamente. Nossa, a galera tenta usar, eu digo da clean architecture porque tem o livro grande do cara lá, que eu também não gosto muito, e
E aí, tipo, a galera olha aquilo como se fosse uma bíblia e tenta aplicar ela sem entender o contexto do que tá acontecendo ali, sabe? É, porque não? E aí, tipo, tem umas coisas ali que, tipo, não, porque o programador limpo tem que fazer Tem que isso. escrever função de 3 Tem... linhas, né? Cara! Você já tentou lidar com uma base de código? Todas as funções têm, tipo, 3 linhas? É horrível, Cara, cara! É é horrível pra debugar horrível! isso, meu. Nossa! Nossa! 15 camadas de indireção até você conseguir mudar uma view de lugar na tela, sabe? Tipo, é Ou quando, complicado. ou quando o projeto é pequeno, aí a pessoa cria, tipo, 30 camadas e para fazer uma alteração você tem que mudar, tipo, em 15 lugares diferentes, sendo que, tipo, só faz repasse de informação porque você não tem tanta coisa para colocar nessas camadas. Sim, Cara, é sim, sim. horrível. Uma vez eu trabalhei num projeto assim, não lembro onde, se eu lembrasse também não ia falar, eu acho que não posso. Mas que, beleza, ele tinha lá na camada de... Ele era uma mistureba de arquitetura lá que criaram, né? Só que, meu, as 3 camadas assim mais externas, ela só repassava informação para view controller, sabe? Não fazia nada. Eu falei, pô. Aí eu pensei, pô, talvez seja só nessa view, que essa view é muito simples. Aí eu fui ver em outras. Eu falei, pô, mas só repassa. Tipo, por que você não cortou, sabe? Tô tendo que agora fazer, tipo, criar 3 classes só para ficar repassando informação para frente, porque alguém pensou que isso aqui seria bom. E aí eu entro num ponto que eu acho que quem está começando a estudar essa arquitetura quer achar uma bala de prata que resolva todos os problemas para tudo. E não Sim, existe isso. Tipo, sim. cada projeto é individual e cada arquitetura. Por exemplo, eu já trabalhei no projeto que o Viper era tipo matar uma barata com a bazuca. Não Sim, servia. sim, sim. E eu trabalhei num outro que ele servia muito bem porque fazia sentido no contexto daquele projeto. Nossa, com certeza. Então eu acho que não existe bala de prata. Eu acho que o porquê a gente vai fazer alguma coisa é mais importante do que como. Tipo, Sabe o que eu acho que, assim, se a gente tá pensando nessa questão técnica toda, o que eu acho mais importante a gente ter em mente e trazer para a arquitetura, que não é exatamente sopa de letrinhas, mas vai ajudar muito com essa questão toda da sopa de letrinhas, é modularização. uhum, Porque, cara, você consegue isolar essas decisões e essas coisas modularizando, sabe? Tipo, se a tua tela de configurações do aplicativo for um módulo separado do resto do aplicativo, não importa a arquitetura que tem lá dentro, sabe? Ela tá isolada, ela tá conversando de um jeito diferente. Ali dentro pode ter código Objective-C a rodo, e quem tá usando, quem tá mexendo com aquilo não precisa saber. É, Você abstrair essas coisas, eu acho que é uma coisa que funciona muito bem, sabe? mas eu também acho que entra num ponto que faz sentido eu modularizar o meu aplicativo nesse momento? Pois é, É, aí a gente entra nessa questão toda que é você negociar com times e produto, entender qual que é a mudança necessária para você fazer. Eu sou do time que, tipo, se eu tô começando um File New Project ali, o meu projeto já começa modularizado por padrão, mesmo que os meus módulos tenham, tipo, um arquivo de código cada um. Mas é um approach muito pessoal, sabe? no meu caso, Eu não. até porque eu gosto muito de usar o SPM Uhum. como mesmo que eu tenha, sei lá, só um package no meu projeto, eu gosto de usar o SPM como uma proteção contra o Xcode Project. Porque eu já gastei tanto tempo da minha vida resolvendo conflito no Xcode Project e o SPM, tipo, são só os arquivos de código mesmo que podem dar conflito, né? E que é a primeira coisa que quando eu dou um file new project, é tipo, crio um package e, tipo, uso todo o código que eu tô escrevendo dentro desse package. Uhum. Tipo, é uma coisa que você vai, não tem, modularização é uma coisa que você acaba pegando um pouquinho mais pegando a mão, né, com o tempo, porque também você pode acabar caindo num caso onde você modularizou demais, né? É, eu, Mas é uma coisa assim que eu acho que, pô, ajuda muito, principalmente para isolar
decisões e casos, assim, tipo, eu quero fazer, estou estudando arquiteturas para entender como elas funcionam. E aí, tipo, tem esse aplicativo aqui, meu projeto pessoal, eu vou fazer essa tela com uma arquitetura, aquela tela com outra, esse outro fluxo com outro. Se você modularizar tudo bonitinho, uma coisa não vai atrapalhar a outra e você consegue estudar essas partes e entender e conhecer elas de um jeito que, tipo, não vai causar problemas para você, sabe? Sim. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre essa parte de modularização. Eu acho que se você está trabalhando num projeto pessoal que é só seu, eu acho que talvez modularizar vai. A não ser que você esteja estudando sobre isso, e aí faz sentido fazer essa modularização. Mas com experiência própria, eu tinha um aplicativo que era o MySang, e aí eu comecei a modularizar ele demais e comecei a fazer esse problema que a gente falou no passado de, cara, comecei a colocar muita camada nele pra. Sim. Cara, tinha uma hora que eu não tinha mais, entre aspas, prazer de programar ele. Eu falava, puta, que dor de cabeça que eu tô tendo, sabe? E aí. É uma coisa que você acaba sentindo, né? Tipo. E aí entra na questão que eu comentei no começo, né? Tipo, ele é uma decisão de arquitetura, mas não é sopa de letrinhas. Então também não é uma coisa que tem muita conversa sobre, né? Uma coisa que. Falar sobre sopa de letrinhas é fácil. Uma coisa que eu odiava, e eu sei que você tem uma opinião contrária, porque a gente estava falando isso antes de começar a gravar, é que assim, o pessoal que baixa uma framework de terceiro para ser o seu, entre aspas, responsável pela sua arquitetura. Eu digo isso por quê? Porque eu peguei muito projeto antigamente que o pessoal baixava o RX Swift para fazer ali de forma, esqueci o nome, reativa mesmo. de forma reativa. Só que a pessoa que colocou não sabia usar tão bem o RX, aí tipo, você só usava o RX para fazer a comunicação entre a View Controller e a View Model e só. Tipo, sendo que o RX era muito mais do que isso, e você baixou um packet gigantesco para o seu projeto justamente para isso. E aí eu vejo que a gente fica refém, né? E hoje em dia tem o TCA, né? Achei que você ia falar do Combine. Tem o TCA, que é uma que está bem em alta. Eu já nunca usei de verdade, assim, num trabalho real, mas já baixei para estudar. Mas eu também não sou muito fã, né? É um approach pessoal meu de, tipo, eu não gosto de baixar coisas de terceiro que vão ser responsáveis por todo o core do meu aplicativo, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Então, justamente aí que entra a questão da modularização mesmo, porque você pode. Você não precisa. Modularizando, você não precisa adotar as coisas tudo de uma vez, sabe? Eu preciso descobrir se a Composable Architecture, inclusive o Bruno ele comentou da TCA, né, da Composable Architecture, e comentou que eu tenho uma opinião contrária porque eu já usei profissionalmente, eu tenho palestra no canal do Cocohead sobre isso e tudo mais, e é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu entendo plenamente os motivos e o contexto de você não usar uma coisa tão invasiva no seu código, né? E aí eu acho que encaixa bem essa questão, tipo, fiz o RX Swift aqui e tal, coloquei, vi que não deu certo, mas ele tá isolado só nessa parte aqui do meu código, não preciso sair adotando tudo em tudo de uma vez. Eu acho que... E também tem essa questão, né, do framework resolver 10 problemas e você só está usando ele para resolver um problema específico. Será que essa é a forma correta de você fazer isso? Tem toda a questão de manutenção do framework também. É, e aí entra uma questão que eu sempre gosto de usar para defender a questão da TCA, que é um framework. Ela é um framework porque ela é um monte de helper para uma coisa que tipo dá para você fazer na mão se você quiser. E inclusive o pessoal que desenvolve ela, eles não são de uma empresa específica, eles são um site
educacional, né, sobre a nossa área. E aí todo o desenvolvimento desse framework, eles fizeram os vídeos explicando e ensinando as pessoas, tipo, você quer fazer o seu próprio TCA? É meio que assim, sabe? E então tem toda uma questão sobre a confiabilidade. Tipo, tem um framework que eu fiz, chama Diffable UI, que é um framework que você pode baixar e usar no seu projeto se você quiser, que ele abstrai, ele é um jeito de você escrever Diffable UI Collection Views com uma sintaxe e um jeito de escrever as suas telas muito parecido com o SwiftUI. Só que é tudo UIKit por trás dos panos, né? E eu não recomendo ninguém que use esse framework. Eu desenvolvi ele, fiz um app com ele, resolvi o problema que eu tinha e eu não mantenho essa biblioteca. Mas ela é um caso de estudo e uso que foi muito bom para mim, para eu aprender. Foi maravilhoso para entender como o sistema de tipos do SwiftUI funciona e tudo mais. Mas é uma questão assim de tipo, você tem que fazer uma análise, né, do que você está trazendo para dentro do seu projeto. E na maior parte dos casos não vale a pena você trazer as coisas para dentro do seu projeto assim, sabe? Acho que vale muito mais a pena você abrir o código-fonte da framework, se for uma framework simples, por exemplo, Sim, sim. olhar, ver como o cara resolveu o problema e falar, putz, não pensei nessa estratégia. E tentar levar o jeito que ele pensou e você colocar no seu. Pois é. E também falando de framework, né, que não é muito comum hoje em dia mais na comunidade do iOS, mas antigamente o pessoal baixava frameworks para tudo, né? Para deixar o botão redondo, para saber se o número é ímpar ou par, tinha uma framework. Sim, antigamente era muito comum baixar framework para tudo, tudo, tudo. Parecia desenvolvedor web nesse sentido, assim, né? Mas é que eu acho que a febre Tem duas coisas, eu acho que assim, a galera não sabia tanto fazer as coisas, né? Era muito nova a área, então, tipo, se tinha uma coisa mais diferentona, se queria economizar tempo, trazer as coisas bonitas para dentro do seu aplicativo. E aí todo mundo ali, CocoaPods, adiciona uma linhazinha, tal, pode install e já tá rodando um negócio bonito no aplicativo, diferente, tal. Hoje é um pouco diferente, né? O pessoal começou a entender que código quebra. Mas é que eu concordo com o que você falou, e também antigamente era muito Objective-C, né? Sim. E era uma linguagem muito verbosa, né? Tipo, então, cara, imagina. Por exemplo, eu sempre falo do. Assim, depois eu vou fazer essa pergunta pra você, mas a lib que eu mais odeio na minha vida, não tenho nada contra os desenvolvedores que fizeram ela, eu entendo porque eles fizeram, mas é o Realm. Porque, nossa, pensa numa lib que me deu dor de cabeça a vida inteira, assim, por conta de migração, tudo. E, cara, eu sempre fui fã do Core Data. E eu sempre achava ele mais fácil usar o Core Data do que aprender a usar uma framework de terceiro. Então, cara, eu tenho isso por. Eu tenho, na verdade, esse contra de frameworks para que controlem o core justamente por causa do Realm. Sim. Mas você, entendi. Maurício, qual que é a framework que assim, você tem raiva, assim? Não raiva, mas tipo assim, cara, você só colocaria em último momento no seu projeto, assim. Cara, a framework que mais me deu dor de cabeça na vida. Putz, deixa eu pensar. Essa é uma pergunta bem complicada. Tem frameworks que eu usei que eu não gostava, mas elas simplesmente existiam ali dentro do projeto. Às vezes frameworks que nem tinha muito por que existir dentro do projeto, mas estava lá quando eu cheguei. Tipo, por exemplo, quando eu comecei a desenvolver a iOS, o primeiro projeto que eu entrei usava aquele framework SnapKit, que era para facilitar a construção de constraints e tudo Nossa, mais. adorava. E ele o MacBook que me entregaram para usar naquela época, ele era bem fraquinho. E mexer com o SnapKit, que era tudo baseado em closures e tudo mais, o autocomplete não funcionava. E eu tava começando a aprender as coisas, eu não sabia o nome das coisas direito ainda. Nossa, me dava uma dor de cabeça. Mas
tipo, fácil de resolver. Eu aprendi a usar o auto layout do jeito mais tradicional, sabe? Tipo, só escrever as constraints de forma mais verbosa na mão ali e tudo mais. O framework que me deu dor de cabeça, e aí ele funciona de um jeito parecido até, e é justamente na mesma época, era o Quick e o Nimble, que era para escrever teste unitário, e você tinha que escrever eles passando closure dentro de closure, dentro de closure, dentro de closure. Cara, aquele computador que eu usava na época não aguentava. E aí era um caso onde escrever teste no projeto era a coisa mais. Assim, tipo, a galera já não gosta muito de escrever teste. Porque tem muito essa noção de que, tipo, teste é código inútil, eu só tô escrevendo aqui e, tipo, eu já terminei minha task, não sei o quê. Eu não concordo, a gente já conversou sobre isso. Mas o teste, ele tem que ser uma coisa que é, tipo, tranquila de você fazer. Porque, mais uma vez, você não quer gastar uma semana escrevendo teste. Só que o meu computador na época não conseguia rodar os testes direito, sabe? Tipo, era uma experiência muito ruim tentar escrever texto no editor e, tipo, as coisas ficarem travando. Eu acho muito incrível quando as pessoas têm a capacidade de fazer coisas normais, assim, do dia a dia, de apps, e ter editor de texto quando não tem muita coisa. Opa! Quando não tem muita coisa, ficar com a performance ruim, porque eu sempre olho. Eu antes de ser desenvolvedor iOS, eu era da área de desenvolvimento de jogos. E aí eu sempre olho e penso, cara, a gente tinha GTA V rodando no PlayStation 3, um aparelho com 256 megabytes de memória. Por que que o seu aplicativo leva mais do que 5 segundos para carregar uma tela? Tipo, a, a, a humanidade já superou isso. Mas eu vou falar que o loading do GTA Online demorava demais. Não, o loading do GTA Online era muito demorado, isso de fato. E aí era justamente, eu não sei se você chegou a ver, existem artigos sobre por que o loading do GTA Online demorava. Eu vi que o cara arrumou, né? E o cara arrumou, mas era justamente porque tinha uns loading, tinha uns arquivos JSON de tipo 10 mega, 15 mega, que o parser que a Rockstar fez não conseguia carregar direito. E aí demorava 2 anos. E aí, tipo, dentro do próprio produto você tem as duas coisas. Você tem um mundo que com inteligência artificial, milhões de polígonos sendo renderizados em tempo real, um monte de coisa acontecendo, física, destruição, um monte de coisa, tipo, num tempo de 16 milissegundos, que é o tempo de cada frame para 30 FPS, se eu não me engano. E no mesmo produto você tem um 10 MB de JSON que demora meia hora para carregar. Por que, cara? Por que? A gente já tinha que ter superado isso como sociedade, sabe? Mas enfim. Mas acho que esse era divaguei aqui. Mas acho que esse era o tema sobre arquitetura. Acho que valeu. Foi bem legal. O cara ficou chateado, gente. Ele tá chorando aqui por causa do load do GTA. Cara, isso me deixa. Não é por causa do loading do GTA, é por causa de performance das coisas num geral, sabe? É muito interessante como os computadores melhoram e aí, por causa da melhoria do hardware, a gente fica mais preguiçoso nessa questão de otimização, sabe? Eu li um artigo Daí você entende que eu não gosto de apps Electron, por exemplo, que cria uma instância nova do navegador inteiro, do Chrome e o que for, pra você poder ouvir música, sei lá, sabe? E eu tava vendo um artigo, a gente tá falando desse assunto aí de que você... Porque a tecnologia avança e parece que a gente fica mais preguiçoso, né? Porque a gente tem mais, entre aspas, mais memória para poder utilizar, né? Não precisa otimizar tanto. Eu vi um artigo do Stack Overflow, se não me engano, Stack Overflow, dizendo que a qualidade dos produtos digitais está pior do que no passado. Tipo, que, por exemplo, vamos
jogo antigamente, dificilmente você via um jogo bugado do que nem acontece hoje em dia de sair, mas é que hoje você pode fazer patches de download para arrumar. Antigamente você não podia. Exatamente. Então o jogo tinha que estar bom na primeira versão. Isso é um ponto muito interessante sobre a nossa desenvolvimento iOS no geral. Como a gente tem que passar no review da Apple e a gente nunca sabe se ele vai durar 2 horas ou 2 semanas, o nosso código geralmente acaba sendo mais resiliente por conta disso. Tipo, eu já trampei em startup por muito tempo. E eu vi isso acontecer muitas vezes. De, tipo, o pessoal de web era muito mais rápido para liberar feature, para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eles gastavam muito mais do tempo da vida deles resolvendo o problema. Porque era fácil de tipo, deu problema, tudo bem, são 2 horas da manhã, eu vou mudar as linhas de código e fazer um deploy. E tipo, e isso é uma coisa maravilhosa de ser desenvolvedor para plataformas Apple, que assim, deu um problema às 2 horas da manhã, que pena, desliga feature flag. E se tiver feature flag, né? Isso se der, não. Geralmente vai ter, né? Mas pode existir casos que não tenha, mas assim, que pena. Não dá pra gente resolver isso agora. O que você quer que eu faça? Eu já passei por projetos que o pessoal justamente virava e falava: o web é mais rápido, vamos fazer tudo utilizando React Native, né? Porque eles resolvem rápido. Mas, cara, quantos bugs você encontrou no iOS? Nenhum. Quantos bugs você encontrou na web? 15. Fala, tipo, porra, olha a diferença. O que tem pra resolver no iOS? Quanto tempo você está arrumando bug? 3 semanas. Quanto tempo demorou a mais o desenvolvimento mobile, né? 1 semana a mais. Aí, ó, tá aí seu delta. Ó. Pois é. Não, e ainda entra num caso interessante que assim, não falando mal do pessoal de web, tá? Mas só tá explicando como o produto são coisas diferentes, são coisas diferentes, né? Não é tipo a força de um e a força de outro é coisa diferente. Tipo, talvez a empresa seja num momento em que, tipo, o importante é ter o negócio, mesmo que meia boca, na mão do usuário o mais rápido possível. Ou então ela tá num momento em que, tipo, não, a gente precisa ter resiliência, né? Mas você comentou do React Native e é engraçado, porque o app em RN também vai ter que passar pelo review, né? E tudo mais, sabe? Eu sei que tem técnicas e técnicas que eles usam para tipo tentar atualizar o app sem atualizar o app, mas até aí a gente também poderia ter técnicas e técnicas de forma parecida, né? Server Driven UI tá aí para isso, né? Para mostrar isso, né? Tipo, apps não são coisas fixas. Uma coisa também que a gente tava falando sobre arquitetura, que, cara, não é bala de prata. Uma coisa que, por exemplo, que eu vejo, não que eu vejo, né, mas que eu tô enfrentando muito hoje em dia, né, porque justamente no projeto que eu tô, o pessoal de back-end tem uma cabeça muito web ainda, né, eles não têm uma cabeça mobile. A nossa API não é versionada, e aí a gente tá enfrentando um problema que a API teve que mudar e todas as versões para baixo do app estão quebrando. Tá aparecendo lá nos nossos logs, tipo, tal versão tá indo para Fallout Screen, né? Sim. Para uma tela ali que só mostra o erro. Porque o web só tem uma versão em pronta, né? E aí a gente, tipo, aí as métricas de produto disparou, a gente falou, mas vocês quiseram remover um campo, isso ia acontecer. Ia quebrar o parse. A gente avisou. Não, às vezes nem a gente avisou, porque o pessoal de back-end não conversou direito. A gente falou, meu, não vai ter versionamento? Não vai ter, mas vocês não podem mudar nada. Tipo, se vocês removerem, adicionar vocês até podem, mas remover vocês não podem. E aí qual que foi o problema? Gente, vai ter esses 3 enums aqui, né? E aí a gente colocou os 3 enums. Né? Na verdade, tinha um enum com 3 cases, né? Aí depois do web, depois de um mês, virou e falou, na verdade, vão ser 10 cases. Só que já tava em produção o negócio. E aí tava pegando informação de outro lugar que eles não sabiam e começou a crashar o parse. E aí é uma coisa também que a arquitetura não resolveria esse problema, porque isso aí é uma conversa que você tem que ter com outras áreas, né? Ele não vai. O máximo que a arquitetura vai poder resolver nesse caso é de cair na tela de Fallout. Tipo, o parse falhou, ao invés de crashar o app, ele vai para um estado onde o usuário, tipo, vai ter uma tela pedindo para ele atualizar o aplicativo. Podem falar pra gente, por que você não colocou a variável como opcional? Fala, mas o contrato falou que ela sempre viria. Não faz sentido minha variável ser opcional se o contrato sempre falou que ela viria. Tipo, eu vejo que tem muitas vezes que a gente tenta
arrumar o erro do back-end no front, né? Uhum. Tipo, o front-end, o back-end se der erro, a gente pode fazer assim assado. Fala, pô, mas ele não deveria dar erro nesse caso, né? Mas não, pode ser. Fala, meu amigo, não é isso. E aí o opcional, ele acaba desencadeando em coisas que a gente acaba tendo que criar casos mirabolantes, porque a gente talvez não tenha essa informação numa tela que a gente sempre deveria ter, e, tipo, não é o certo, sabe? Tipo, se o backend falou que vai sempre vir aquela... Cara, coisa besta, assim, tipo, sei lá, tem... se a gente tá num fluxo que depende de um ID de um produto pra gente ir no back-end buscar esse ID, sabe? Tipo, e aí 3 telas pra frente a gente precisa referenciar esse ID para alguma outra coisa. Se não fosse optional, a gente nunca cairia num caso onde a gente tem que fazer o tratamento dessa tela para caso não tenha esse ID, sabe? Tipo, a gente tá perdendo tempo corrigindo talvez problema dos outros, sabe? Sim, Complicado. Bem complicado. Mas acho que é isso, né? Acabando esse podcast, já estamos. Vamos, nossa, não estamos mais na estrada. Quantas horas? A gente já chegou em São Paulo faz tempo. 1h13 de podcast. Olha, tá ótimo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast sem vídeo, culpa do Maurício. Desculpa, gente. Ele tá com raiva que reprovaram o PR dele de Flutter, então ele quebrou a ventosa. Se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram, o seu Instagram é Dev Faganello. E o meu é cocoa.mauricio. E a gente se vê mês que vem. Mês que vem. Valeu!